Fingir que eu tô começando a aula agora. Bom dia, pessoal. Não, beleza, ainda bem que foram as dúvidas, né? Que eu não gravei. Obrigado, né? Caralho, dei uma bobeira aqui. Bom, a gente vai começar a ver agora geometria espacial, tá? E o lance é o seguinte, pessoal. Geometria espacial cai em todos os vestibulares. Cai no Enem muito, né? Cai no Enem? Não, cai muito no Enem. Cai na UERJ, com ótima frequência na UERJ. Cai na Unigran Rio, cai na Souza Marques, cai em Vassouras, em qualquer vestibular que vocês pensarem, vai cair geometria espacial. A pergunta é, por que geometria espacial cai mais do que geometria plana? Bom, muito simples, tá? Primeiro, porque a geometria plana ela é teórica. Na prática, não existe nenhuma figura plana, né? Não existe nenhuma figura sem espessura. Então, a geometria espacial ela tem muito mais aplicabilidade do que a geometria plana. Não é que as figuras planas não existem. Obviamente, existe o plano, não é? Só que existe muito mais aplicação da geometria espacial do que da geometria plana. E tem um detalhe: para a gente resolver um exercício de geometria espacial, a gente precisa usar a geometria plana, tá bom? Então, se eu, professor, quero cobrar uma questão de geometria, eu vou optar pela espacial, porque a espacial eu exijo que você saiba plano, e o contrário não é verdade. Eu posso te dar uma questão de geometria plana e você não precisa saber geometria espacial. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar a apostila, mas na apostila eu coloquei umas 130 e poucas questões de geometria espacial. Obviamente, não vou passar tudo numa aula para vocês. A gente vai fazer aí umas 3, 4 aulas de geometria espacial e eu vou tentar resolver todos os exercícios da apostila, todos os 130 e poucos exercícios, tá? Vocês vão ver que tem muito exercício do Enem, muito exercício da UERJ, muito exercício de particular de medicina, tá? Então, prestem bastante atenção nessa aula. E quem não aprendeu geometria plana, ou quem tem dificuldade em geometria plana, eu vou dar o necessário para a gente aprender essa parte da matéria. Vocês não precisa ter visto as aulas de geometria plana, porque o que for necessário eu vou soltando com as questões. Então, vamos lá, pessoal. A gente agora não vai mais tratar das figuras planas, né? A gente não vai mais tratar de quadrado, de círculo, isoladamente. A gente vai tratar de um sólido. Um sólido é uma figura tridimensional. E nesse primeiro slide, eu vou mostrar para vocês os elementos desse sólido. Vamos lá. Elementos do sólido. Aqui eu estou colocando para vocês o vértice, aresta lateral, a aresta da base e face, tá? Aí eu digo o que é cada uma dessas coisas. Ó. Arestas são os segmentos de reta que unem dois vértices. Faces são as figuras planas limitadas pelas arestas. E vértices são os pontos de encontro das arestas. Ou seja, um conceito vai depender do outro, né? Então, vértice é o pontinho, tá? Aresta é o segmento que liga esses dois pontinhos. E face é a figura plana limitada pelas arestas, tá bom? No caso, essa figura aqui, que é uma pirâmide, ela tem 5 faces. Ela tem uma face aqui na base e tem 4 faces na lateral, tá bom? Então a gente vai usar muito esses nomes: face, vértice, aresta lateral e aresta da base, tá? A diferença entre a aresta lateral e a aresta da base, como vocês podem ver, uma fica na base da figura e a outra fica na lateral. Na aula de hoje, a gente vai estudar prisma e cilindro. A gente vai ver dois tipos de sólido, vamos começar a fazer alguns exercícios, tá? Mas a gente vai ver prisma e cilindro. Depois, aí eu vou dar os sólidos para vocês aos poucos, né? A gente vai ver nessa primeira aula prisma, cilindro. Depois eu vou dar para vocês cone e pirâmide. Depois eu vou dar para vocês esfera e semelhança, tá bom? Então eu vou soltando as figuras aos poucos. Então vamos lá, pessoal. Prisma. São sólidos que possuem duas bases paralelas e iguais. Se vocês repararem, ó, esse hexágono aqui de cima é igual ao hexágono aqui de baixo, tá bom? Esse pentágono aqui de cima é igual a esse pentágono aqui de baixo. A distância entre essas bases é chamada de altura do prisma. No prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, no oblíquo não. Então, pessoal, qual é a diferença entre o prisma chamado de reto e um prisma chamado de oblíquo, tá? É que no prisma reto,
Essa aresta lateral aqui, ela faz 90 graus com o plano da base. Tá? No prisma oblíquo, não. Se você reparar, a aresta lateral ela faz um determinado ângulo θ, que é menor do que 90. Uma maneira mais simples da gente ver se o prisma é reto ou oblíquo é você tentar juntar as duas bases. Se essa junção, que a gente chama de projeção ortogonal, né? Se a junção for coincidente, o prisma é reto. Se elas não se encaixarem bonitinho, o prisma é oblíquo. Se você baixar essa face superior, tá? Pega essa base superior, a gente pode usar esse nome, tá? Base superior e base inferior. Pega essa base superior, pega a tampa aqui dessa figura, tá? E vai descendo com essa tampa. Se encaixar certinho na base, o prisma é reto. Se não encaixar, o prisma é oblíquo. É um exercício mental bem simples de fazer, tá? É você achatar a figura e ver se as bases vão ficar sobrepostas ou não. Agora, independente do prisma ser reto ou do prisma ser oblíquo, o volume, o conceito de volume de uma figura tridimensional é a área da base vezes a altura, tá? Área da base vezes a altura. Isso não carece de demonstração, tá? Volume de um sólido é a área da base vezes altura. E a área total, pessoal, é tudo aquilo que a gente pode pintar, tudo aquilo que a gente pode passar a mão, né? São 2 vezes a área da base mais a área lateral. É completamente inútil ficar decorando fórmula de área total para cada sólido. Por quê? A área total é a soma de todas as áreas que você pode ver. Então não precisa decorar fórmula. Se alguém perguntar para você, qual é a área total do sólido tal? Você fala assim, a soma de todas as figuras planas. Por exemplo, nesse prisma reto aqui, eu estou vendo 2 hexágonos e 6 retângulos. É só somar essas áreas. Você vai ter a área total. Ah, Leandro, mas o exercício que é só a área lateral. Tá bom, soma só a lateral, só os 6 retângulos, tá bom? O que você tem que ter noção nessa matéria, tá? É que para desenhar em 3 dimensões, a gente vai precisar entortar algumas figuras. Por exemplo, isso aqui é um retângulo. Em 3 dimensões, você vai ter que começar a assumir que esse ângulo aqui é reto. Aí a gente vai precisar de um pouco de visualização espacial, tá certo? Por exemplo, nessa figura aqui, ó, no prisma oblíquo, eu já tenho alguns paralelogramas, beleza? E esses retângulos, eles podem ser iguais ou não. Isso aí vai depender do exercício. Então, é inútil decorar fórmula de área total, completamente inútil. Vai poluir teu cérebro com uma informação que não vai te ajudar. Até porque, nos exercícios, ele vai te dar a figura sem tampa, vai te dar com uma face faltando, com um corte em uma face. Então, é completamente desnecessário. Agora, o conceito de volume não. Vai ser área da base vezes a altura. Mesmo se a figura não tiver tampa nem fundo. Não é? Pensa comigo. Você tem uma caixa de sapato, tá? Ela tem um determinado volume, a caixa de sapato. Se você tira a tampa da caixa de sapato, o volume dela continua o mesmo, continua cabendo a mesma coisa dentro da caixa de sapato com ou sem tampa, tá bom? Se você tirar a tampa de baixo, continua cabendo a mesma coisa dentro da caixa. A diferença é que você vai colocar uma coisa, ela vai cair, né? Então, pessoal, para o cálculo do volume, não importa se tem ou não base. É a área da base vezes altura. Agora, para a área total, aí importa. Você só vai computar a figura plana quando você estiver vendo a figura plana. Tá? Se tiver sem fundo ou sem tampa, você não pode contar como área total. E mais um detalhe sobre esse slide é o seguinte. No prisma reto, a altura do prisma, tá? Que é a distância vertical entre essas bases, tá? No reto ela coincide com a aresta lateral. Então, no prisma reto, a aresta lateral é a altura. No oblíquo, não, tá? No oblíquo, a aresta lateral é diferente da altura, certo? Vocês vão ver que os exercícios, quando falarem de prisma oblíquo, que são muito raros, eles vão falar só de volume, tá bom? E para o prisma reto, aí sim a gente vai abordar as áreas, tá? Pessoal, em 99% dos exercícios de geometria espacial, quando cai prisma, é o prisma reto, tá? E quando cai o oblíquo, ele só fala do volume. Ah, Leandro, mas eu vi uma questão que era de prisma oblíquo com área. Beleza, era aqueles 1% que eu estava te falando, né? Então, o conceito do prisma oblíquo, importante é o volume, tá bom? Que é a área da base vezes a altura. E a área total também, é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
só que aí é mais raro de cair isso. Leandro, Fala aí. eu não entendi. A área lateral é igual à altura? Aresta lateral. Ah, tá. E a Esse área A, lateral. o A minúsculo, ainda bem que você falou isso. O A minúsculo a gente vai usar para aresta e o A maiúsculo para área, beleza? Ah, tá, beleza. Tá bom? Fala aí o que você ia falar Aí também. a gente ia fazer a área desse retângulo, certo? Que é o lado. Se eu quisesse a área total dessa figura, eu faria a área desses dois hexágonos mais 6 vezes a área de cada retângulo desse, se eles fossem iguais, ou se esses retângulos fossem diferentes, você vai ter que fazer cada uma e somar. Beleza. Beleza? Só que normalmente, quando for um hexágono, o hexágono vai ter todos os lados iguais. Tá certo? Beleza. Leandro, Fala aí. mas se ele considerar a espessura, muda o que nisso tudo aí? Muda a área? Se ele considerar a espessura, Uhum. se Eu ele sempre considerar, preciso aí de espessura. se ele considerar a espessura, você vai ter que fazer o volume de fora menos o volume de dentro. Ah, só isso pra mim eu achava que alterava a área. Tipo, tinha que somar mais a espessura, não sei. Quando ele falar de espessura, Sara, ele vai te pedir o volume, tá? Aí vamos supor que você olha de cima, tem um hexágono assim. Aí por volta, ele bota uma camada de borracha. É isso que você tá falando, mais ou menos, né? É, tipo isso. Aí ele bota uma camada de borracha aqui em volta. Aí ele te pede o volume de borracha gasto para cobrir todo o sólido, por exemplo, né? Aí você vai ter que fazer o volume da parte de fora, o volume do prisma aqui de fora, o prisma de borracha, menos o volume do prisma interno, do material original dele, tá? Vamos supor que esse prisma ele era de ferro, tá bom? E você recobriu esse ferro todo de borracha, tá bom? Para formar um halter, sei lá, para você malhar. Se você quiser saber o volume de borracha, você vai ter que fazer o volume do prisma de borracha menos o volume do prisma de ferro. Aí ele vai ter que te dar essas dimensões. Mas Acho isso que vamos deixar um pouco mais para frente. Mas fala aí. caso no Enem que ele considerava a espessura de uma madeira, por exemplo. Aí, tipo, não tinha. Aí a gente provavelmente vai fazer essa questão porque eu coloquei todas as questões do Enem na apostila de geometria espacial. Ah, então tá bom, obrigado. Calma, você está muito ansiosa. Não, eu tô nervosa. Relaxa. Vai fazer tanto exercício de geometria espacial que tu não vai aguentar mais ver geometria espacial na tua frente. Vai ser a primeira coisa que você vai fazer na prova, de tanto ter feito. Vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre esse slide, pessoal? Agora eu vou entrar nos prismas que mais caem para vocês, tá? Eu vou falar agora sobre os prismas retos. Eu vou destacar dois aqui que são muito importantes. Que é o hexaedro regular, que é o nome do cubo, tá? O cubo chama-se hexaedro regular, tá? Hexa, porque são 6 faces iguais, tá? Hexaedro regular. Eu coloquei, ó, o cubo é um prisma quadrangular, ou seja, a base dele é um quadrado, formado pela justaposição de 6 quadrados idênticos cuja aresta vale A. Então, no cubo, tanto a aresta da base quanto a aresta lateral, elas valem a mesma coisa. Elas valem A, porque é um dado, né? São 6 quadrados encaixados. Pessoal, como é que a gente vai determinar uma expressão para o volume do cubo? Vamos supor que chegou na prova. Isso é normal, pessoal. Às vezes a gente fica um pouco nervoso na prova, né? Aí chegou na prova, tu fala, caralho, esqueci tudo, as fórmulas todas. Só lembro do conceito de volume. Ótimo, é o que você precisa. O conceito de volume é a área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado. A área do quadrado é A ao quadrado. A altura desse cubo, por acaso, também é A. Também vale A. Então, isso aqui vai ficar A ao cubo, tá? E é por isso, pessoal, que o nome do 3 é cubo. Tá? Por isso que o nome do expoente 3 é cubo. Só um minuto que acho que ela tá encaixada aqui direita. Agora sim. A bateria ia acabar aqui e ia ficar na pista. Não estava carregando. Vamos lá. Então, pessoal, por isso que o nome do 3 é cubo, tá? Por isso que a gente fala 2 elevado ao cubo, porque é o volume de um cubo de aresta 2. Área total. A área total, pessoal, a expressão que eu coloquei, mais do que aquilo de 2 vezes a área da base mais a área lateral, a gente tem que se apegar ao que a gente está vendo. A gente não está vendo 6 quadrados?
Então são 6 vezes A ao quadrado. Pronto, sem mistério, tá? Pessoal, o lance é o seguinte, vocês têm muita fórmula para decorar, vocês têm, só de matemática tem trocentas milhões, física também. Aí tem nome de vitamina, hormônio, de biologia, tem muita coisa. Vocês têm que tentar decorar o mínimo possível e entender o máximo possível, tá? O vestibular que vocês fazem mede o entendimento que vocês têm sobre a matéria e não o quanto vocês decoraram da matéria. Não é isso que eles estão querendo de vocês. Então vocês têm que procurar entender tudo, tá? Tudo de todas as matérias, o máximo possível. E o entendimento da geometria espacial é esse, pegar os conceitos e você chegar na fórmula. Pessoal, a diagonal, eu vou mostrar para vocês como é que faz a diagonal. A diagonal do cubo é isso aqui, ó. Essa linha que eu vou desenhar para vocês agora, deixa eu botar para cá. Adoro quando isso acontece. Vou botar para cá, para vocês visualizarem com mais clareza como é a diagonal do cubo. É isso aqui, ó. Essa é a diagonal do cubo, tá bom? Que eu vou chamar de Dzão. Para a gente calcular essa diagonal, eu vou ter que fazer este Pitágoras aqui, ó. E a gente vai ter que já começar a visualizar tudo em 3 dimensões. Então, eu vou fazer esse Pitágoras aqui, eu vou destacar esse triângulo vermelho, e eu vou fazer um Pitágoras aqui dentro, tá? Atenção, quem for fazer a prova da Unigran Rio, a Unigran Rio adora colocar um Pitágoras dentro de um cubo, tá? Então, esse triângulo aqui, ele é retângulo, que a gente tem que ter um pouco de visualização tridimensional. Esse segmento vermelho aqui embaixo é a diagonal do quadrado, a raiz de 2. Eu vou até apagar esse A aqui para não confundir a gente, vou botar ele mais aqui embaixo, tá? Então, é a raiz de 2. Aqui vale A. Então, vamos lá aplicar o nosso Pitágoras. D ao quadrado igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Vai dar A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Vai dar 3A ao quadrado. Isolando a diagonal, vai ficar A raiz de 3. Então, a nossa diagonal é aresta raiz de 3. Diagonal do quadrado, o quadrado tem 2 dimensões. É A raiz de 2. Diagonal do cubo, o cubo tem 3 dimensões. Então, é A raiz de 3. Beleza? Tem muita gente que confunde o A raiz de 2 com A raiz de 3. É só você lembrar que quadrado é bidimensional, A raiz de 2. Cubo é tridimensional, A raiz de 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o cubo? Então, essas são as formulinhas, tá? Essas são as nossas formulinhas. Beleza. Então, vamos lá para o paralelepípedo, tá? Não era para estar escrito. Paralelepípedo, pessoal. Então, vamos lá. O paralelepípedo também é um prisma de base quadrangular, cuja base é um retângulo. A diferença é que o paralelepípedo, ele, em princípio, tá? Ele tem todas as arestas diferentes. Ele pode ter 2 iguais. Ele só não pode ter as 3 dimensões iguais, porque senão ele vira um cubo. Então, o paralelepípedo, ele vai ter o comprimento, ele tem a largura e tem a altura, tá bom? Pode acontecer do A ser igual ao C, ou B ser igual a C, ou A ser igual ao B. Continua sendo um paralelepípedo. O que não pode acontecer é o comprimento ser igual à largura e que ser igual à altura. Aí vai virar cubo, tá bom? Então, vamos lá. Conceito de volume. Deixa eu só fazer aqui um desenho que eu já deveria ter feito, que é só para a gente fazer uma visualização um pouco melhor dessa figura. Vou fazer rapidinho aqui. Pô, cara, isso aqui vai acontecer comigo para sempre. Ficar rolando aqui, só para a gente visualizar melhor. E é bom vocês treinarem desenhar isso, hein? Vocês vão precisar saber desenhar essas figuras. Quem tiver com muita dificuldade de desenhar, depois me chama no privado que eu dou algumas dicas. Então vamos lá, pessoal. Essas linhas tracejadas que eu faço é aquilo que a gente não está vendo, tá? É o que está por trás da figura. Então, volume. Conceito de volume. Área da base vezes altura. A base é um retângulo, tá? E a área do retângulo é o produto das dimensões.
e a altura vale C. Então, por isso que o volume do paralelepípedo é ABC. Área total do paralelepípedo. Eu não vou me apegar à fórmula de área total, eu só vou escrever aquilo que eu estou vendo. É assim que eu faço área total de prisma em todas as questões. Prisma, pirâmide, tá? Porque isso não precisa de fórmula. Tá? A gente vai ver que alguns sólidos a gente precisa de fórmula. Tá? Os que não precisar, eu não vou colocar. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Eu estou vendo duas figuras iguais a essa, AB. Então, vou colocar 2AB. Eu estou vendo duas figuras iguais a essa, cuja área vale BC. E eu estou vendo ó, a frente dessa figura, que é AC, e o fundo. Ó, a frente e o fundo, que vale 2AC. Pronto, essa é a área total do paralelepípedo. Não precisa decorar. É só aquilo que a gente está vendo. Tá? E a diagonal, a gente vai fazer um processo, um procedimento. A gente vai fazer um procedimento que é semelhante ao procedimento que a gente fez no cubo. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Aí, ó. Molezinha. Deixa eu só botar para baixo. É o mesmo Pitágoras, tá, pessoal? É rigorosamente o mesmo Pitágoras. A gente vai vir aqui. E eu vou fazer esse Pitágoras aqui, ó. Aqui eu esqueci de dar uma reforçada. Nossa Senhora. Desenhar a mão livre aqui é missão impossível. Deixa eu botar a reguinha, ficar mais bonitinho. Então aqui, ó. Pronto. Aqui a gente faz a diagonal. Então essa é a diagonal D. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega na fórmula, tá? Primeiro eu vou precisar achar essa diagonal Dzinho. Eu vou precisar fazer Pitágoras aqui embaixo, ó. Nesse triângulo azul clarinho. Aqui vale B, né? Vai ficar Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só aqui embaixo. Depois, eu vou aplicar Pitágoras em tudo. Vai ficar Dzão ao quadrado, tá? Vou aplicar agora no vermelho. É igual a Dzinho ao quadrado mais essa medida aqui que é C, Czinho ao quadrado. Então vai ficar Dzão ao quadrado. O Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Ou seja, a diagonal ela é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Se você esquecer, é só fazer esse Pitágoras com os números que aparecerem na hora, sem problema nenhum, não precisa decorar a fórmula. E uma coisa curiosa sobre o paralelepípedo é que se você igualar o A, o B e o C, você vai obter rigorosamente as fórmulas do cubo. Ó. Se você fizer todo mundo aqui igual a A, vai ficar A ao cubo. Aqui embaixo, se você fizer todo mundo igual a A, vai ficar 2A ao quadrado mais 2A ao quadrado mais 2A ao quadrado, que dá 6A ao quadrado. E na diagonal, se você fizer todo mundo igual a A, vai ficar 3A ao quadrado, que dá justamente A raiz de 3. Tá? Então aqui estão as formulinhas. E alguém quer perguntar alguma coisa sobre paralelepípedo? Eu coloquei aqui outros prismas, tá? E vocês vão topar com eles também, ó. Eu botei, a base de um prisma pode ser qualquer polígono. As mais comuns são a triangular, a quadrangular e a hexagonal, tá? Você pode encontrar como base um trapézio, você pode encontrar como base um pentágono, um decágono, um heptágono, tá? Um paralelogramo. Tá? Você pode encontrar qualquer tipo de base. Os conceitos são os mesmos. O volume é a área da base vezes a altura e a área total é tudo aquilo que você está enxergando na figura, tá bom? Quando o prisma ele é completo, a área é 2 vezes a área da base mais a área lateral, quando não está faltando nada, tá bom? Toda questão tem uma sacanagemzinha, tá? Pessoal, só vale destacar esse... Ó, eu coloquei aqui base triangular, né? Eu quero que vocês reparem o seguinte, esse prisma aqui ele está deitado. É muito comum vocês encontrarem um prisma deitado. Aqui está a altura do prisma.
que eu vou chamar de Hzão. Esse Hzinho que vocês estão vendo é a altura da base, tá? As bases estão aqui, ó. O que é a base do prisma por definição? A base do prisma são as figuras que são paralelas e iguais. Esse prisma pode estar deitado ou ele pode estar em pé. Tomem cuidado com isso. A base não é necessariamente o que Ô, está... Leandro, Fala aí. uma coisa que eu não. Isso aí é uma coisa que eu nunca, tipo, assimilei. Porque, tipo assim, se eu fizer nele deitado assim, a área da base como o triângulo e a altura, como essa alturinha como a altura desse triângulozinho, por que não dá certo? Como é que é? Repete aí. Se você fizer o volume do prisma... Como, tipo, área da base, esse triângulo aí que você botou, tipo, você botou esse Hzão. Não, Peraí, calma, esse, vamos lá. triângulo, desculpa, o retângulo. Tá, isso aqui então de azul claro seria a base para você. Isso, a base e a altura. Agora calma. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Cadê a outra base? Cadê a figura idêntica a essa em cima? Não tem. Então não é um prisma. Da maneira que você... Então, se você está tomando isso aqui como base, tá? E está dizendo que isso aqui é a base de um prisma, você vai precisar encontrar uma figura dessa aqui azul igualzinha na posição oposta. Se não tem, não pode tomá-la como base, entendeu? Entendi, mas assim, na verdade, você não precisa calcular a área de cima. Tecnicamente era para dar certo, não? Na verdade, eu não preciso calcular a área de cima. É, tipo, seria só essa de baixo mesmo. Não, a questão não é nem essa. A questão é que precisa existir a área de cima para ser um prisma. Entendi. O que está em cima dessa base, você queria tomar essa linha, essa região azul como base. O que está em cima é essa linha aqui, ó. Sim, é porque, tipo assim, o que Certo? eu pensava era que, assim, independente de ter ou não, na minha cabeça teria que dar certo por causa disso, entendeu? Porque eu ia usar só a área da base e realmente a altura do triângulo seria a alturinha dele deitada. Então, tipo, entre aspas, tecnicamente, deveria dar certo, mas eu entendi. Tá? Porque aí você não pode usar as fórmulas de prisma. Isso aí não é um prisma. Da maneira que você está abordando, isso não é um prisma. Porque olha só a definição de prisma. Sólidos que possuem duas bases paralelas e iguais. A distância entre essas bases é chamada de altura. Ou seja, para você usar a área da base vezes a altura, você precisa estabelecer primeiro o que é a base. Tá bom? Quando você usa essa fórmula, mas é importante você falar isso, Milena, para você não errar na hora dos exercícios. Quando você fala que a área, perdão, a caneta é melhor. Quando você fala que o volume é a área da base vezes a altura, essa altura aqui, por definição, tá, é a distância entre as duas bases, que são iguais, entre as duas figuras iguais, né? Tá vendo essa altura aqui? Hein, Milena? Tá vendo essa altura vermelha? Aham, tô. Ela não é a distância entre duas bases, ela é a distância entre uma linha e uma figura plana. Ah, entendi. Eu não lembrava do conceito dessa alturinha. Tá? Então, resumindo, tá? Você para escolher a base, para poder aplicar a fórmula área da base vezes a altura, você tem que escolher duas figuras, tá? Você tem que escolher duas figuras que sejam paralelas e iguais, que estejam em planos paralelos e que sejam iguais. Aí essas são as bases. E a altura vai ser a distância entre elas. Beleza, entendi. Entendeu? Então vamos lá. Leandro, Fala aí. aquela questão que caiu nesse último simulado de projeção de um triângulo dentro de um cubo, também dá para fazer por essa matéria? É porque eu realmente não entendi nada daquela questão. Depois me manda que eu vou dar uma olhada e eu vejo se dá para fazer. Não, caiu no simulado. A gente acho que ainda não recebeu o simulado em PDF. Tá, quando você receber, você me mostra. Tá, beleza. Eu acho que tinha que deitar as linhas, deitar o... Aí depende. Aí quando você receber, você me mostra essa questão que eu vejo se dá para fazer com a aula de hoje, tá? Mas vamos lá, pessoal. O que eu queria falar é o seguinte. Esse prisma de base hexagonal, tá? Esse prisma aqui de base hexagonal, normalmente, quando ele cai para vocês, ele é um prisma de base hexagonal regular, tá? Se o prisma ele for chamado de regular,
regular é porque todas as arestas da base são iguais. Isso é importante, tá? Por exemplo, se ele falar que é uma base triangular regular, o triângulo é equilátero. Se for uma base hexagonal regular, todos os lados do hexágono são regular. Tá? Por que cai muito o hexagonal regular? Porque a gente só sabe a fórmula do hexágono regular, né? Que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Pode até cair um hexágono que não seja regular, mas vai ser muito mais raro. Né? E a base triangular, pessoal, a gente tem que saber as áreas de triângulo. Né? Quais são as principais áreas de triângulo? Quando dá a base e a altura, você tem base vezes altura sobre 2. Quando ele dá 2 lados e o ângulo entre eles, a área é AB seno θ sobre 2. E quando o triângulo é equilátero, de lado L, a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, nunca é demais saber essas fórmulas, porque fatalmente você vai precisar usar isso na questão. Tá? Existem mais fórmulas de área de triângulo, só que essas aí são as principais. Tá? E o hexágono regular, a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes esse valor aqui. Vamos para o cilindro. Pessoal, por que eu coloquei o cilindro na mesma aula que eu coloquei a... Eu costumo falar, apesar disso não ser matematicamente correto, tá? Que o cilindro, ele é como se fosse, tá? Principalmente o cilindro reto, né? Ele é como se fosse um prisma, tá? Só que de base circular. O oblíquo, se você tiver boa vontade, também, né? Então, é interessante a gente abordar o cilindro na mesma aula de prisma, porque as fórmulas são rigorosas, os conceitos são rigorosamente os mesmos. O volume do cilindro, ele continua sendo área da base vezes altura. Ele continua sendo área da base vezes altura, tá? E a altura é a distância entre as bases, tá? E o cilindro também possui 2 bases paralelas e iguais. E também possui existe o cilindro oblíquo e também existe o cilindro reto. E as condições são as mesmas. O cilindro é oblíquo quando você projetar as bases e elas não coincidirem. E o cilindro é reto quando você projetar as bases e elas coincidirem, tá? São as mesmas definições. A única diferença, tá, é que no cilindro não existe aresta lateral. O nome dessa aresta lateral chama-se geratriz, tá? Apesar de não ser muito comum a gente usar o nome geratriz para cilindro, tá? Existe a geratriz do cilindro, tá? O que é a geratriz? A geratriz do cilindro é como se fosse essa canetinha que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá? É uma linha. Quando eu giro essa canetinha nesse sentido, ela vai gerar o cilindro, por isso que ela é a geratriz, né? Ou seja, a rotação dela gera o cilindro, tá bom? Então, isso que é a geratriz. No cilindro oblíquo, a geratriz, vocês vão reparar, a geratriz, ela é esta linhazinha aqui, ó, vermelha. Que não é a mesma coisa que a altura, tá? A altura é a distância vertical entre as bases. Até existe uma relação entre geratriz e altura, tá? Se você pegar aqui um ângulo θ, tá? E você assumir que aqui nessa linha pontilhada está a altura e aqui está a geratriz, você pode escrever que o seno de θ, você pode escrever que o seno de θ é o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é a geratriz, tá? Então você pode escrever isso. Não é muito comum para vocês, tá? Que não vão fazer uma prova específica de matemática, mas só para vocês saberem que no cilindro nem sempre a geratriz é igual à altura. Nos cilindros que caem majoritariamente para vocês, que são os cilindros retos, e é aqui que vocês têm que concentrar o estudo de vocês, a geratriz é igual à altura, por isso que não se usa muito o nome geratriz para o cilindro, acabam falando só altura, tá? Então, pessoal, vamos deduzir a fórmula do volume do cilindro de maneira muito fácil. O volume é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, então a base é πr ao quadrado, né? Porque é a área do círculo,
vezes a altura. Acabou. Não é para ficar decorando, o volume do cilindro é πr ao quadrado, h. Senão você vai acabar esquecendo um quadrado, um h, um r. É para você saber o seguinte, o volume de um prisma e o volume de um cilindro é área da base vezes a altura. Aí é só você ver quem é a base. Tá? Calcula a área daquilo e multiplica pela altura. Acabou. Já. Você não está decorando uma fórmula quando você decora a área da base vezes a altura. O que você está assimilando é o conceito de volume. Tá bom? Deixa eu só colocar um pouquinho d'água para mim aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Vamos aí para o próximo. No slide eu vou falar do cilindro reto, tá? Mais especificamente da área lateral do cilindro reto. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Tá vendo? O que é a área lateral do cilindro reto? Eu não sei se vocês vão ver aqui o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu aparecer aqui. Só pegar aqui uma folha. Pegar uma folha aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é um cilindro, ó. Eu fiz aqui um cilindro sem tampa, tá? Sem base e sem tampa. Observação, o volume desse cilindro continua sendo a área da base vezes a altura. Continua cabendo a mesma coisa, o mesmo volume aqui dentro, com ou sem tampa, tá certo? Agora, a área total disso aqui já é diferente, né? Porque eu tirei as bases. Bom, eu vou ensinar a vocês o jeito da gente calcular a área lateral desse cilindro. E é muito simples. Está aqui o cilindro. O que é a área lateral dele? Eu vou abrir o cilindro. Eu vou ficar com esse retângulo aqui. Então, quando a gente pega o cilindro e abre, olha o que acontece com a base. Ó. O comprimento de um dos lados desse retângulo é o comprimento desse círculo da base. Quando eu abro, aqui, ó. Aqui é a altura do cilindro e aqui, pessoal, é o comprimento do círculo. Ó, ele fechado vira o círculo. Então, quando eu abro a figura, essa primeira dimensão aqui é o comprimento do círculo, que é 2πr. Essa dimensão aqui, pessoal, é exatamente essa linha azul. Ó. Então, esse contorno azul, quando ele é aberto, deixa eu colocar uma régua aqui, senão não vou conseguir fazer isso. Esse contorno azul, quando ele é aberto, ele vira exatamente isso aqui, ó. Que é 2πr, tá? Porque o comprimento do círculo, ele é 2πr. Ficou uma merda que eu fiz aqui. Pronto, agora ficou mais fácil. Tá, pessoal? Então, o comprimento do círculo, ele é 2πr. E a altura do cilindro, esse h, ele tá aqui. Então, esse verdinho aqui, esse retângulo verdinho, que é essa folha aqui de papel que eu peguei para vocês, representa a área lateral do cilindro. Então, a área lateral do cilindro é a área deste retângulo, que é 2πr vezes h. Aqui vocês têm duas opções. Ou vocês vão memorizar essa fórmula, 2πr vezes h, ou vocês vão imaginar na hora da prova você abrindo o cilindro e ficando com comprimento vezes altura. Você pode pensar que a área lateral do cilindro é o comprimento da base vezes altura, porque você mentalmente vai abrir o cilindro, tá? Então, a área lateral vale 2πrh e a área total, pessoal, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso se não tiver faltando nada, né? A área da base é πr ao quadrado e a área lateral é 2πrh. Leandro, é útil decorar a fórmula da área total do cilindro? Não, não é útil. É útil você decorar só a lateral, porque na prova pode estar faltando a tampa, faltando o fundo, faltando a tampa e o fundo, né? Pode ter um corte, tá? Você pode ter uma peça vazada. Então, pessoal, área total
é tudo aquilo que você está vendo na figura. Não tente ficar decorando fórmula de área total para cada sólido, que não vai rolar na hora da prova. O importante aqui é você saber a área lateral do cilindro, tá? Que é 2πrh. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Então vamos para o próximo. Esse próximo aqui, pessoal, eu estou falando de seção meridiana do cilindro, tá? Seção meridiana. O que é uma seção meridiana? É um corte do cilindro que contém o diâmetro de ambas as bases. Se você pegar um plano e cortar um cilindro bem pelos diâmetros, você vai obter essa figura aqui azul, tá? Teu cilindro vai ficar cortado ao meio. Tá? Se você pegar, sei lá, uma peça de queijo que tem esse formato aqui cilíndrico e fizer um corte bem pelo diâmetro, ele vai te exibir exatamente esse retângulo aqui. Ó. Esse retângulo aqui você tem a altura do cilindro e você tem o diâmetro, né? Que é o dobro do raio. Só essa linha aqui. Agora, se este retângulo aqui, ele não for um retângulo, se ele for um quadrado, ou seja, se a altura for igual ao dobro do raio, este cilindro vai ser chamado de cilindro equilátero, tá? Então, ó, se a seção meridiana for, nada de uma altura, quadrado, o cilindro será dito equilátero, tá bom? Então, se isso aqui for um quadrado, o cilindro vai ser dito equilátero. Você cortou o cilindro, fez a seção meridiana. A figura que você está olhando ali é um quadrado, é um cilindro equilátero. Então, qual é a condição para o cilindro ser equilátero? Basta que a altura seja... Então, se no exercício ele vier com um papinho assim, no cilindro equilátero, tu fala, opa, cilindro equilátero, altura igual ao dobro do raio, tá? Então, cilindro equilátero, você já automaticamente vem para esse gatilho aqui. Altura igual ao dobro do raio. Se ele estiver só falando de seção meridiana, ele está falando só desse corte azul. Aí ele não está falando necessariamente que o cilindro é equilátero, tá? Só vai ser equilátero se essa seção meridiana for um quadrado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Então vamos começar a fazer exercício. Já vou buscar o nosso primeiro exercício aqui. Espera aí. Apostila junho. Deixa eu já caçar nosso primeiro exercício. Não é para sair fazendo tudo, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu já pegar aqui um exercício. Vou pegar um do Enem e um de particular de medicina para a gente fazer. Ver se eu ia conseguir terminar. Vamos lá, pessoal. Questão 21. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal. Tá? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui ele está falando que é um prisma reto, tá? Ou seja, as bases são coincidentes quando você projeta uma na outra. Tá? E trapezoidal, então a base é um trapézio, conforme mostrado na figura. Aí ele te dá aí, ó, largura do fundo, largura do topo, comprimento do silo, altura do silo. Ô, Milena, você percebeu que esse prisma aí tá deitado? Aham. Tá? Aqui, ó, essa seria uma questão que se você não tirasse aquela dúvida comigo, você ia se enrolar. Porque aqui tá uma base dele, vermelhinha, e aqui tá a outra base. Essas são as figuras iguais. Ô, Milena, você entende que se você tomasse esse fundo aqui como base, essa figura de cima não é igual? Entendo. Ela é mais larga, né? É. Por isso que não pode ser considerado base. As bases precisam ser idênticas, tá bom? Ok. Aí, pessoal, vamos lá.
Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Ou seja, eles querem que a gente calcule o volume disso. A propósito, pessoal, a percepção que eu tenho é que, sei lá, 80% das questões são de volume e o restante de área, tá? As questões de volume, elas são muito mais comuns do que as questões de área. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que ele está dando para a gente, ó. 2 metros de altura. Então, isso aqui vale 2. Essa medida aqui vale 2. 20 metros de comprimento. Esse comprimento aqui, ele vale 20. Agora começa ó, 6 metros de largura de topo. Tá? A largura do topo é o besão. Então, é a base maior do trapézio. Isso aqui vale 6. Agora vem aqui, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Ele vai dar essa frase para a gente determinar o bezinho, né? Pessoal, o lance é o seguinte. Se esse silo tivesse só 1 metrinho de altura, a diferença entre o besão e o bezinho seria de meio metro. Ou seja, o bezinho teria 5,5 metros. Como a altura aqui é 2, tira mais meio, tá? Ou seja, o que ele fala é o seguinte, para cada metro de altura, a diferença entre a base maior e a base menor dá meio metro. Como tenho 2 metros de altura, a diferença entre a base maior e a base menor vai ser de 1 metro. Alguém não entendeu essa informação? Alguém não entendeu que o bezinho vale 5? Tá? A gente mata o bezinho aqui, ó. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo, tá? O que significa que se tivesse só 1 metro de altura, a diferença seria meio. Como tem 2, a diferença é 1. Agora acabou. Para fazer o volume, é só fazer a área da base vezes a altura. Lembrando que esta aqui é a base, tá? Então, eu vou desenhar esse trapézio em pezinho para facilitar a vida de vocês. Ó. Então, tá aqui o trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Corta 2 com 2. A área do trapézio dá 11 metros quadrados. Então, o volume é a área da base, que é 11, vezes a altura, que é 20. A altura é a distância entre as bases. Não importa se essa distância está na horizontal ou na vertical, porque nesse caso o prisma está deitado. Vezes 20. Então, a gente tem um volume de 220 metros cúbicos. Tá? Se cabem 2 metros cúbicos, tá? Se cabe 1 tonelada em 2 metros cúbicos, né? Ou seja, 1 tonelada em 2 metros cúbicos, X toneladas em 220 metros cúbicos. X é igual a 110 tom. Letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 21? Então eu vou selecionar a próxima, tá? Enquanto vocês... Isso aí vai ficar salvo, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui na... Deixa eu pegar uma questão da... Rapaz, tem tanta questão aqui que a gente fica até perdido. Eu vou pegar uma tranquila, tá? Vou pegar uma facilzinha pra gente... Já achei aqui. Pronto. 100 e bananada questões. Só para vocês verem que não é nada... Aqui, ó. Eu vou só no banheiro rapidinho, tá? Quando eu voltar, eu faço essa questão aqui.
Botei. Pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica dessas aulas de geometria espacial? Eu vou passar para vocês os exercícios de casa, tá? Eu não vou passar todos de cilindro e prisma, senão vai ficar muita coisa. Eu vou escolher ali uns 20 exercícios, 20, 30 exercícios, vamos ver. E aí, na próxima aula, eu vou só corrigir as dúvidas de vocês. Se vocês não tiverem dúvida, eu já dou um sólido diferente, tá? O número de aulas de geometria espacial, quem vai determinar são as dúvidas de vocês. Vocês que vão ditar isso. Bom, vamos lá. Questão 114. A figura ilustra dois recipientes cilíndricos e suas respectivas dimensões. Um está completamente vazio e o outro com líquido até a altura de 2,25 centímetros. Todo o conteúdo de um cilindro será passado para o outro. Dessa forma, a coluna de água atingirá a altura máxima D. Então, pessoal, a gente vai pegar esse volume aqui e vai colocar aqui dentro desse cilindro, tá certo? Obviamente, pessoal, qual é esse volume aqui? V1. Vamos calcular esse V1. O volume do cilindro é a área da base vezes altura. Cuidado que aqui o diâmetro é 4, tá? O raio é 2. 2 ao quadrado e a altura é 2,25. Então vai dar 4 vezes 2,25 vai dar 9π centímetros cúbicos. Quando eu colocar esse volume aqui, no que tem um raio menor, ele vai acabar ocupando uma altura maior, obviamente, né? Esse 6 aqui eu não vou usar para nada. Eu quero descobrir quem é a altura do cilindro. Quando eu passar esse volume V1 para cá, ele vai continuar sendo V1, obviamente, né? O volume não vai mudar, não vai ter desperdício. E eu quero calcular essa nova altura aqui. Então vamos lá. O V1 agora... Opa, deixa eu botar mais fino aqui. O V1 ele vai ser a área da base, que é π. O raio agora é 1,5. 1,5 ao quadrado vezes a altura. Só que o volume V1 a gente já calculou, ele é 9π. 9π é igual a 2,25 vezes π vezes h. Corta π com π. A altura vai ser 9 dividido por 2,25, que dá 4 centímetros. Letra A. Reparem que esse 5 e esse 6 a gente não usou para nada, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Nem sempre vocês vão usar todos os dados disponíveis. Deixa eu pegar a próxima aqui. Eu vou pegar uma da Unifeso para vocês darem uma olhada, mas que é muito parecida com a da Unigran Rio. Tá? É bem parecida mesmo. Ah, não, aliás, vou pegar uma outra aqui da Unigran Rio. Melhor. E já vai misturar duas matérias. Pessoal, questão 129. Prestem atenção, porque essa questão ela vai misturar geometria espacial com função do segundo grau. Ó. O engenheiro irá projetar uma piscina no formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões em metros são expressas por x, 20 menos x e 2. O maior volume que essa piscina pode ter em metros cúbicos é... Bom, pessoal, então, só para a gente fazer o esbocinho dessa figura, a gente está falando deste sólido aqui, né? Uma dimensão é x, a outra dimensão é 2 e a outra é 20 menos x. Não importa onde as dimensões estão, tá? O volume dessa figura é a área da base vezes a altura. Bom, a base é 2x e a altura é 20 menos x. Então, o volume dessa figura é 40x menos 2x ao quadrado. Então, eu estou aqui com a expressão do volume. E se a gente colocar com cara de função do segundo grau, é menos 2x ao quadrado mais 40x. E aqui a gente escreveu um volume que depende de x, tá bom?
O lance é o seguinte, pessoal. Essa aqui é uma função do segundo grau com o A negativo, né? Se ela tem o A negativo, é uma parábola com concavidade para baixo. Se é uma parábola com concavidade para baixo, ela possui um valor máximo. Por isso que ele pergunta o maior volume, tá? Que essa piscina pode ter. Por isso que essa é a pergunta. A questão é, sempre quando ele pergunta sobre o maior ou o máximo, a gente tem que fazer ou o x do vértice ou o y do vértice. E a gente precisa lembrar que a função do segundo grau ela é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quando ele pergunta a alguém que está à direita do igual, nesses casos de extremos, né, é o x do vértice. Quando ele pergunta a alguém que está à esquerda do igual, ele está querendo saber o x do vértice. Aí é só a gente ver o que ele está pedindo. Ele quer o volume. O volume está ocupando o lugar do y. Então é só fazer o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Né? Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac, é o delta do Bhaskara, vai dar 1.600. Eu nem vou escrever essa expressão, porque o c vale 0, tá? Então o y do vértice vai ser menos 1.600 sobre menos 8, que é 4a. A gente vai encontrar 200, tá? Você pode também achar o x do vértice e substituir aqui, tá bom? Se você achar o x do vértice, ó, é menos b sobre 2a. Dá até menos conta. Vai ficar menos 40 sobre menos 4, que dá 10. Aí já mete o 10 aqui, ó. 10, 10 e 2. Aí já acha 200. Tá? Mas para fazer explicando para vocês assim do jeito correto, é assim que a gente tem que fazer a questão. Tá? Mas se você esquecer na hora a fórmula do y do vértice, você pode achar o x do vértice e substituir na função que você vai encontrar o resultado. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, pessoal? Alguém não entendeu a ideia aí? Deixa eu ver se tem mais alguma questão rapidinha que a gente possa fazer. Tem muita questão aqui que é demorada, que eu não acredito que eu consiga fazer em 2 minutos, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou passar uns exercícios para casa para vocês. Não é para sair fazendo tudo, igual um maluco, tá? Todos os exercícios, porque tem muito sólido ainda que vocês não deu. Às vezes tem exercício, tá? Às vezes tem exercício que depende de outros sólidos, então não é para fazer ainda, tá? Segurem a onda, por favor, tá bom? Vamos parar por aqui, porque os exercícios aqui são um pouco mais extensos. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou salvar essa aula na plataforma, vou colocar lá, tá? Vou passar os exercícios para casa, vou passar uma quantidade boa de exercícios. Na próxima aula de Matemática 2, na semana que vem, a gente vai corrigir as dúvidas de vocês. Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, eu vou escolher uns exercícios para fazer. Então, na próxima aula, a gente, de qualquer forma, vai fazer exercício de cilindro e prisma. Um monte, a aula inteira. Vamos fazer uns 20, 30, sei lá. Se vocês não me mandarem dúvida, eu vou escolher alguns, tá? Mas a preferência vai ser sempre as dúvidas de vocês. E lembrando que em Matemática 1, que é na segunda-feira, na aula que vem a gente vai resolver as dúvidas de vocês de PA. E a mesma coisa, se vocês não tiverem dúvida, eu vou escolher alguns exercícios para a gente fazer. A gente não precisa ter muita pressa, não adianta sair correndo com a matéria. Tá? E último aviso, amanhã a aula de Física 1 vai ser um horário diferente, hein? Eu precisei trocar com a Jajá. Eu vou começar a aula de 8 às 9h30, de 9 às 10h30, perdão, vai ser nesse mesmo horário. Tá? Então, era Jajá, eu e Jajá, agora tá ao contrário. Tá? Vai ser só essa quarta-feira. Eu vou começar de 9 às 10h30, eu vou dar dinâmica em trajetória curva para vocês. Para fechar aquela parte de movimento circular que ainda é da apostila de maio. Tá bom? Então, pessoal, fico por aqui. Vejo vocês na oficina hoje, 3h30 de Física, hein? Para a gente dar aquela revisada boa na matéria. Tá bom? Então, um abraço para todos. Tchau, tchau, gente.